Nesse vídeo você vai aprender a criar mapeamento no Revit. Mapeamento de esquadria, mapeamento de marcenaria, de pedras, o que você quiser, tá? Eu vou te mostrar as ferramentas que normalmente são utilizadas para isso, as características de cada uma, as boas práticas e também, principalmente, as coisas ruins, também para você saber e poder se planejar e antecipar esses problemas que eventualmente cada ferramenta vai te trazer quando você tentar utilizá-la para criar um mapeamento no Revit. Então fica até o fim desse vídeo que tem muita coisa legal aqui para você aprender sobre mapeamento no Revit. Meu nome é Eric Mark, eu sou sócio da Axiom, sou professor de Revit, da maior formação em Revit do Brasil, que a gente deixa sempre o link aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos começar aqui a aula. Bom, então agora nós vamos trabalhar no projeto do Revit Start, tá? Que é o projeto que a gente usa, que a gente desenvolve ao longo da nossa formação. E ele vai ser a nossa cobaia aqui para aprender a usar essas ferramentas. Vamos lá. A gente vai começar pela ferramenta de legenda, tá? Que fica aqui na aba View do Revit. E aqui a gente vai vir em Legends, Legend, tá? Então a gente vai criar uma legenda. O Revit vai perguntar o nome da nossa legenda. Essa ferramenta ela é bem flexível, tá? Tem gente que pega aqui e já cria uma legenda chamada mapa de esquadrias. Beleza? E tem gente que pega e cria aqui só o nome de uma esquadria. Por exemplo, janela oscilobatente. Tá? Que é essa janelinha que está aqui. Beleza? Tem um jeito certo? Não, não tem, tá? Se eu crio assim, só como janela oscilobatente, eu vou ter que criar o meu mapa de esquadrias lá na prancha. Então, vou ter que pegar cada uma dessas legendas de esquadrias individuais, né? E levar para minha prancha e construir o meu mapa de esquadrias dentro da prancha. Por outro lado, se eu crio essa legenda chamada mapa de esquadrias, já que eu posso desenhar o meu mapa de esquadrias dentro da legenda e levar o mapa de esquadrias inteiro para a prancha, tá? Eu vou fazer dessa forma porque eu acho que vai ficar mais legal o resultado final, mas a gente vai entender como funcionam os dois métodos aqui, tá bom? Vamos lá. Então, escrevi aqui mapa de esquadrias, vou deixar a escala por enquanto em 1:50, dou OK, e o Revit vai criar essa legenda que basicamente agora ela é uma vista em branco, tá? Não tem nada dentro dela. Legal. Como é que funciona a legenda aqui, tá? Eu até tenho uma aqui de teste que eu tinha deixado criado que eu vou apagar. Legal. Ó, a legenda ela aparece aqui no navegador de projetos dentro de Legends e fica aqui, ó, mapa de esquadrias, que é a vista que a gente está nesse momento em branco, beleza? Aí agora a gente precisa adicionar as famílias que a gente quer detalhar aqui, que a gente quer, não detalhar, desculpa, eu vou falar também sobre detalhamento depois, mas as famílias que a gente quer trazer para o nosso mapa, elas vão entrar aqui agora, tá? Vamos lá. Como é que a gente adiciona? A gente vai vir aqui em Families, tá? Que é a lista de famílias do projeto. Dentro de Families, você tem todas as famílias que estão carregadas no seu projeto, inclusive famílias de anotação, famílias de outras disciplinas de projeto, tá tudo aí, tá? Separado por categorias. A gente vai vir aqui em Windows e vai encontrar aqui a janela oscilobatente que a gente tem ali no nosso projeto, que é aquela que eu mostrei aqui na vista 3D, tá? Ó, isso aqui. Beleza. Uma vez que eu encontro essa família, não basta eu arrastar essa família para cá. Porque a legenda precisa saber qual é o tipo que você quer mostrar no seu mapa, tá? Então, quando eu venho aqui, ó, e amplio, eu vejo que existem diferentes tipos dessa janela. E daí eu vou trazer, por exemplo, de 96 centímetros, ó. Trago para cá. E olha como é que ela fica no meu mouse quando eu arrasto, tá vendo? Eu tenho que trazer esse tipo, tá? Arrastei, trouxe o tipo para cá e ela fica assim, como se fosse uma planta, como se fosse não, uma planta baixa dessa janela ali no meu mouse, tá? Legal. Vou colocar ela aqui na minha legenda e ela assumiu ali uma representação gráfica específica. Beleza. Eu posso também, ela continua no mouse depois que a gente coloca, inclusive ela pega o alinhamento. Eu posso também vir aqui, ó, em cima e mudar. Por exemplo, eu quero uma elevação frontal dessa janela. Olha lá que legal. Aí ela pega o alinhamento também, tá vendo? Coloquei a elevação frontal. Posso colocar uma elevação do outro lado também. Olha lá. Coloquei a elevação
do lado traseiro dela, né? Enfim, do lado. Esse front e esse back depende de como a família foi construída, tá? Se a família foi construída com o puxador aqui para o lado back, ela vai aparecer no back. Se foi para o front, vai aparecer no front, tá? Então, é basicamente em função da construção da família. Legal. Bom, feito isso, eu tenho aqui a família posicionada no meu modelo. Bom, daí vamos entender aqui algumas limitações e algumas características da ferramenta de legendas, tá? Primeiro, você está vendo aqui que em planta baixa a gente tem uma representação bem ruim dessa janela. E essa é uma das limitações mais chatas da ferramenta de legendas, tá? Basicamente você não tem como controlar a altura do plano de corte em que é exibido uma janela ou uma porta dentro de uma legenda. E às vezes acontece isso, você não tem uma visualização legal do elemento que você está trazendo, tá? Outra coisa também, aqui normalmente para fazer Bom, normalmente existem diferentes tipos de mapa de esquadria, tá? Mas um dos mais comuns é quando você tem uma elevação e uma vista em planta de cada esquadria. E aí, como só essa elevação da direita, que é o back, possui o puxador ali, né? Eu vou apagar essa visualização aqui e vou trazer essa aqui para cá, beleza? Outro ponto importante aqui é que a janela, ela na vista em planta, ela está inserida dentro de um hospedeiro, que é uma parede ali, tá vendo? E essa parede, você pode controlar o tamanho dela aqui na barra de propriedades, ó, o comprimento do hospedeiro, tá vendo? É uma parede que foi colocada aqui genérica automaticamente pela ferramenta de legendas, basicamente para não deixar a janela ali voando. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 0,2 nesse comprimento do hospedeiro, ou seja, menor do que a janela que está inserida, a parede desaparece, né? Fica ali dentro, ó, escondida dentro da própria janela, ok? Se você quer ver a parede, você pode aumentar o comprimento do hospedeiro e ele vai exibir a parede aí para um lado e para o outro. Legal. Daqui a pouco eu vou dar mais alguns exemplos aqui mostrando o nível de detalhe e o estilo visual, tá? Mas antes disso, eu queria te mostrar algumas possibilidades aqui da ferramenta de legendas, tá? Vamos lá. Dentro da ferramenta de legendas, você pode vir na aba de anotação e você pode, por exemplo, cotar a sua janela, sua esquadria da maneira que você quiser, tá? Ó, posso pegar aqui, posso pegar aqui e colocar cotas. Beleza? E ajustar isso da maneira que for melhor para mim. Bom, as cotas ficaram com os números bem grandes. A gente também pode adicionar textos, anotações ou tags de materiais, por exemplo, mas tudo isso vai ficar grande porque a gente está trabalhando aqui numa escala 1:50, que é uma escala, bom, basicamente que o desenho, a janela em si, fica pequena e os textos ficam grandes. Se a gente aumenta a escala para 1:20, por exemplo, a gente já passa a ter uma proporção mais interessante aqui do tamanho da esquadria em comparação com o tamanho dos textos, beleza? E aí já fica mais legal ali, ó. Bacana. Bom, vamos lá. Aqui a gente também pode adicionar, por exemplo, tags de materiais, tá? Então vou até trazer aqui para baixo. Bom, o que acontece quando a gente tem esse tipo de situação aqui ocorrendo na janela, tá? Basicamente, o único jeito de contornar isso aqui é colocar aqui, por exemplo, num wireframe, onde a gente consegue ver a estrutura da janela, tá? E aí, ou a gente deixa a vista sempre no wireframe, ou a gente aproveita o modo wireframe para redesenhar essa janela por cima das linhas dela, tá? Que é basicamente uma solução meio ruim, mas se você quiser usar outro estilo visual aqui
e não o wireframe pode ser uma saída. Até porque o wireframe ele acaba adicionando outras linhas aqui que nem sempre representam a verdade. Outra coisa também é que no modo wireframe, como ele fica teoricamente sem superfícies, a tag de materiais para de funcionar, tá? Então, ó, quando eu coloco aqui no Hidden Lines, por exemplo, eu tenho uma superfície e o Revit consegue puxar o material daquela superfície que está ali. Só que se eu coloco no modo wireframe, a tag para de funcionar imediatamente. Tá? Então, assim, novamente, pontos fortes e pontos fracos e você vai ter que ir buscando a melhor maneira de trabalhar. Aqui, só para mostrar o que eu queria exemplificar antes, tá? A gente poderia vir aqui no Detail Line, poderia pegar aqui uma linha, por exemplo, Medium Line e desenhar na mão mesmo a janela. Beleza? É a melhor solução do mundo? Com certeza não é, mas resolve o problema. Tá? Aqui, se você quiser, pode ativar o Thin Line, desativar o Thin Lines, né? Para poder ver aqui a espessura das linhas que você está desenhando. Ó, aqui eu posso até desenhar para complementar aqui a espessura por cima. Então, cara, basicamente estou desenhando aqui os elementos da janela que estão em corte com a linha um pouco mais grossa. E aí, se eu coloco ó, no modo Hidden Lines de novo, tudo desaparece, fica só o desenho que eu fiz, tá? Poderia fazer também com um Filled Region, tá? Então, poderia pegar aqui e fazer um Filled Region aqui, ó, só para a gente ver. Aqui eu acabei fazendo com Thin Lines, mas vamos corrigir. Medium Lines. Posso deixar aqui até o sólido preto mesmo, vamos ver. Finaliza. E olha lá. Posso colocar aqui um cinza. Aqui nem precisava, né? Que só tem o hatch do foreground ali. E fica assim. Tá? O Filled Region é mais interessante porque fica visualmente mais bonito. Mas você continua tendo que desenhar a janela toda. Enfim, todos os pedaços dela que você quiser detalhar, tá? O legal do Filled Region também... Deixa eu habilitar o Thin Lines aqui de novo para poder ver as coisas. Ó, vou apagar aqui as linhas que a gente tinha feito por baixo, tá? Acho que aqui também tinha. Beleza. Bom, outra coisa legal do Filled Regions, tá? É que você pode criar diferentes cores. Então, eu posso vir aqui, para tudo que for alumínio cortado, posso até fazer ele assim. Eu posso fazer com esse cinza que a gente já está usando aqui, tá? E quando eu for, por exemplo, cortar o vidro, eu posso fazer com uma cor azul, por exemplo, tá? Então aqui, ó, fiz as peças de alumínio ali que estão em corte com o mesmo Filled Region, tá? Acho que acabou ficando com Thin Lines, ó, vou colocar essa Medium Lines. Espessuras de linha em tudo a gente pode configurar também da maneira que a gente quiser, né? Lá nas configurações de espessura de linha do Revit. Mas assim, não deixa de ser um desenho à mão. Então é importante você ter essa consciência e ver se faz sentido dentro do seu fluxo de trabalho aí, tá? Vou vir aqui em Annotate, vou criar aqui outra Filled Region. Vou até renomear isso aqui. Botar que é cinza. Criar aqui um azul. O vidro também é um elemento que está em corte, então vou criar ele com Medium Line.
Essa janela tem vidro duplo, tá? Olha lá, criei ali. Quando eu desativo o Thin Lines, fica bem ruim. Beleza? Se eu diminuo a escala 1 para 10, eu já começo a ver. Se eu boto na 1 para 5, já vejo melhor, tá? Mas depende da escala que você vai construir. Ou você pode também entrar aí e colocar com linhas finas. A questão de usar o Thin Lines aqui, como eu só tenho essas 3 escalas de linha, é que eu tenho também elementos que estão em vista, entendeu? Então o ideal seria ter essas linhas melhor configuradas para a escala 1 para 20, para que eu possa ver os elementos em vista mais finos ainda do que os que estão em corte. Até porque assim, mesmo usando Thin Lines, ficou bem ruim, tá vendo? A espessura de linha não está legal. Beleza. Bom, novamente, se eu ativo aqui o Hidden Line, por exemplo, eu deixo de ver as linhas que estão em vista ali, tá? Então, de novo, a gente vem aqui no Wireframe, vamos aqui em Detail Lines e colocamos a linha fina, Thin Lines, para representar as linhas em vista dessa esquadria. Beleza? Tem essa aqui também. Essa aqui eu acho que já está. Olha lá. E assim eu conseguiria fazer um detalhamento, não chega a ser um detalhamento, né? Mas uma representação em planta dessa janela que já veio aqui problemática para a minha legenda, tá? Não é a solução mais legal do mundo, principalmente quando se trata de BIM, mas resolve o problema e funciona bastante bem, tá bom? Vamos lá. Eu vou manter esse exemplo aqui. E aí, como a gente criou uma legenda chamada mapa de esquadrias, aqui dentro dessa legenda a gente pode criar o nosso mapa, né? Então eu posso pegar, por exemplo, o Detail Line, posso pegar aqui, por exemplo, uma linha média, Medium Line, e posso realmente desenhar aqui o meu mapa de esquadrias. Ó, vou fazer aqui sem limite por enquanto. Daí eu posso colocar uma esquadria aqui, posso colocar outra aqui, posso ter diferentes tamanhos de módulos. Posso também dividir aqui, que é bem comum, a pessoa coloca dessa forma. Daí aqui a gente pode adicionar também textos, né? Agora a gente não tinha falado sobre textos, então posso colocar aqui planta baixa, ou só planta, para ficar mais curto, elevação. Aqui eu posso escrever esquadria ou posso colocar o nome da esquadria também aqui em cima. Posso colocar também, por exemplo, venho aqui no térreo, deixa eu ver, térreo técnico. Esse aqui, lembrando, é o projeto que a gente desenvolve no Revit Start, tá? Ó, bem completo, primeiro módulo aí da nossa formação. Aqui eu tenho a janela J03, tá vendo? Então posso vir aqui no mapa de esquadrias e posso colocar J03. Colocar ela aí. Bom, basicamente, o que a gente tem aqui, agora que você já entendeu um pouco como funciona a legenda,
é quase que um desenho, tá? É um desenho, quase que um desenho 2D, só que com alguns elementos que vêm do seu modelo BIM, tá? Então, por exemplo, a janela veio do modelo BIM, beleza. Mas a gente teve que fazer muito desenho 2D aqui, teve que fazer muita anotação à mão, escrever aqui o nome da janela à mão também, ou tipo, né? E aí tudo isso você vai perdendo a parametrização que no BIM é muito importante, tá? Mas, enfim, você sacrifica um pouco isso para conseguir construir aquele mapa de esquadrias, que é uma coisa constantemente exigida aí em diversos projetos, tá? Então aqui a gente tem a vista em elevação. Posso criar aqui também, por exemplo, um texto aqui em cima, posso deixar ele até solto aqui e colocar, se não ficou legal não, vou escrever aqui mapa de esquadrias, dessa forma, tá? E aqui eu posso colocar outra janela ao lado, ou outra porta, ou outro elemento do projeto, tá? Eu tenho uma outra porta aqui que eu acho bem legal de trazer, que tem aqui na Blocks, dentro dos... A Blocks, se você quiser conhecer esse plugin aqui, a gente vai deixar o link aí na descrição também, ó. A gente tem esse fabricante aqui que se chama Airo, que tem portas de PVC muito utilizadas em hospitais e tudo. Eu vou trazer uma porta deles aqui para dentro do projeto, que é uma porta legal para a gente ver ali na legenda também, tá? E aí vou aproveitar para chamar a atenção para uma coisa que também é importante você ter em conta aí quando for fazer as suas legendas e seus mapas de quadrilha. Bom, vamos lá. Ó, a porta foi carregada aqui. E aí, o que eu queria chamar a sua atenção, tá? Vou colocar a porta aqui. Tá? Ela tem um painel de vidro aqui, bem legal. A porta, ela tá dentro da minha lista de famílias, tá? Se eu venho aqui em Doors, eu tenho essa porta giro uma folha Aero PVC, beleza? Ok. O que eu queria chamar a sua atenção? Se eu pego essa porta e deleto do meu projeto, ela continua aqui nas famílias, tá? Ela continua carregada dentro do projeto. Por quê? Se eu vier aqui em Doors, ela está aqui. Beleza? Então você não precisa ter essa porta inserida no seu projeto para poder pegar e trazer ela para... Aliás, não pode ser a família, né? Tem que ser um tipo. Vou pegar essa branca de 90, por exemplo. Ó, trouxe ela para dentro da legenda sem nenhum problema, tá? Sem nenhuma limitação por ela estar ou não inserida dentro do meu modelo. Beleza? Isso aumenta a margem de erro, basicamente, porque você pode trazer para o mapa de esquadrias famílias de portas ou janelas, ou, enfim, qualquer outra esquadria que não esteja realmente inserida dentro do seu modelo. Como é que você faz para que só fique aqui na lista de portas e janelas as famílias que estão dentro do seu modelo? Cara, basicamente dando um purge. Tá? Então, se você vier aqui na aba Manage e pegar aqui Purge Unused, tá? Você vai ver aqui tudo que você pode excluir do seu modelo que você não está usando. Vou dar um check none aqui. E dentre essas coisas eu tenho aqui, ó, portas, e eu tenho a porta da Aero PVC. Beleza? Ah, por que eu não posso excluir a porta inteira se ela não está no meu modelo? Porque eu estou usando um tipo dela aqui na legenda. Então ele não vai deixar eu excluir. Mas, por exemplo, se eu pego aqui todos esses outros tipos que a porta tem, que são muitos, porque tem muitos materiais, acabamentos, tamanhos. Olha lá. Eu posso excluir todos menos o branco de 90 que eu estou usando aqui. Entendeu? Então, se você basicamente der um purge all aqui no seu projeto, ou excluir todas as portas e janelas, vai sobrar só o que está sendo usado no seu modelo e você vai poder trazer aqui para a legenda com mais segurança. Tá? Ou então, basicamente, você só pode ir tendo cuidado mesmo de trazer aqui as coisas que você está de fato usando. Então tem que ir tendo essa atenção. Aqui eu tenho o comprimento do hospedeiro de novo, né? Se eu coloco 1 metro, deixa eu ver se ele coloca aqui essa parede que não está aparecendo.
Ah, olha lá, aumentei um pouco o comprimento do hospedeiro para 1,5 m. Vamos ver se a gente reduz aqui para ficar um pouco menor. Pronto, aí apareceu a parede ali. Beleza? Isso aqui está diretamente ligado ao hospedeiro que existe dentro da família, tá? Então lá dentro da família o hospedeiro é fino, aqui também é fino. Nessa família aqui de janela ele é mais grosso e ali ele é mais grosso. Então, beleza. Aqui, como a família de porta ela é maior, eu aumentei o tamanho aqui da caixinha. Beleza. Essa mesma família aqui eu vou copiar para cá, esse mesmo desenho, e eu posso alterar aqui nas propriedades para uma vista frontal, por exemplo, ou posso alterar para uma vista de costas, aqui for melhor para mim, tá? Nessa vista back eu tenho a mola aqui, deixa eu ver se na front também tem. Ó, na front não tem, tá vendo? De repente essa back aqui faz mais sentido e ela está alinhada também com a planta, o que fica mais legal. Então vou trazer essa vista aqui. Aí novamente, ó, o espaço não deu e a gente precisa aumentar aqui a nossa legenda. Beleza? Então assim você vai ajustando, é bem simples. Olha lá, e aí você vai construindo a sua legenda, tá? E daqui, mesma coisa. Você pode vir aqui na aba anotação, pegar o material tag e puxar, por exemplo, o material, tá? Bom, essa legenda ela aparece assim porque ela está puxando o nome do material, tá? É uma legenda que puxa o nome, poderia puxar, por exemplo, a descrição também, onde teria uma descrição um pouco mais interessante, por exemplo, pintura branca, nesse caso aqui que a porta é branca, né? Enfim, mas a gente está puxando aqui o nome para exemplificar. Eu poderia também, enfim, colocar anotações de texto, né? Então posso vir aqui na aba Annotate, colocar texto e posso escrever, por exemplo, sei lá, grade para ventilação. Tá? E aí novamente, vai ficando pequeno, vai ampliando. Podemos também cotar. Bom, essa porta não está inserida no nosso projeto, tá? Eu vou escrever só porta de abrir uma folha. Ou seja, ela não tem código, não é uma porta que está inserida no nosso projeto, não tem código, mas a gente está usando ela aqui como exemplo. Eu acho que ela é um exemplo bem interessante porque ela tem esse monte de detalhes aqui, de características, né, que são legais da gente ver aqui dentro da legenda, tá? Muitas famílias também, agora falando de nível de detalhe, muitas famílias possuem variações conforme o nível de detalhe que elas têm. Então, por exemplo, um nível de detalhe médio, a família às vezes muda, e num nível de detalhe alto, às vezes ela exibe ainda mais detalhes ou características, tá? Essa aqui eu achei que até pudesse ter, porque ela é bem complexa, mas não tem, tudo bem. Mas você pode encontrar isso também quando for fazer um mapa de esquadrias e você pode escolher qual nível de detalhe faz mais sentido você exibir ali, tá? Outra coisa que está faltando aqui é a abertura da janela oscilobatente, né? E aí você pode também desenhar com Detail Line e trazer aqui com a linha tracejada, você pode fazer dessa forma. Tá? A oscilobatente ela também abre para cima e normalmente a indicação de abertura dela é desse jeito.
tá? Você também pode representar a abertura da janela oscilobatente em planta também com DT-Align, beleza? Então você também pode desenhar aqui o tanto que ela abre, daí você tem que descobrir o tanto que ela abre, ou representá-la, aliás, seria para cá, né? Deixa eu ajustar aqui. E também representar a linha de abertura no outro sentido, tá? Colocar, deixa eu pegar aqui um arco. Beleza. Bom, tudo isso é para mostrar um pouco o funcionamento da ferramenta de legendas e você entender realmente as características boas e ruins dessa ferramenta e como ela pode te ajudar ou atrapalhar na hora de você construir o seu mapa de esquadrias, tá? Da mesma forma que a gente fez aqui, puxando janelas e portas para fazer um mapa de esquadrias, a gente também poderia, por exemplo, fazer um mapa de pedras, um mapa de granito, um mapa de soleiras, um mapa de chapim, enfim, as possibilidades são muitas, tá? Mas cada um desses elementos precisa estar como uma família independente para você poder trazer e mostrar ele dessa forma que a gente fez com as portas e janelas. É muito comum que portas e janelas tenham sido criadas como famílias independentes, mas nem sempre pedras, soleiras, mármores e enfim que estão no projeto foram criadas de forma independente como famílias externas. E se você já sabe que você vai precisar fazer esse mapa na hora que você está iniciando o seu projeto, você pode ter esse cuidado de trabalhar com famílias para cada um desses elementos que você quer mostrar nos mapas, ok? Bom, no que se refere a pranchas agora, se eu venho aqui na lista de pranchas do nosso projeto, ó, aqui eu tenho uma das pranchas, tá? Eu posso, por exemplo, pegar essa legenda que eu criei, que é o mapa de esquadrias, e trazer aqui para dentro dessa prancha, beleza? Aqui não tem nem espaço para entrar nada, né? Mas eu poderia apagar algumas coisas e trazer ele para lá. E aí você tem que também, novamente, ter o cuidado de, na hora que você está construindo esse mapa, vai trazendo ele para a prancha, vai vendo como é que ele fica na prancha, porque senão você vai fazer às vezes um mapa que, sem prestar atenção, você fez um mapa assim, por exemplo, sei lá, enorme, e ele não cabe na sua prancha, tá? Você também pode fazer um mapa para cada pavimento, tipo, eu quero fazer um mapa de esquadrias das esquadrias que aparecem nesse pavimento, e tá tudo bem. E aí você vai lá e faz, e depois cria outros mapas para outros pavimentos e vai colocando cada um na prancha do seu respectivo pavimento, tá? Dá para fazer. E como eu tinha dito no início do vídeo, vou até mostrar aqui esse outro exemplo, vou dar um duplicate with detailing aqui, tá? Nesse mapa. Ó. Criei uma cópia do mapa. Eu posso também criar um detalhamento, não chega a ser um detalhamento, tá? Mas eu posso criar só de uma janela, tá? Então posso colocar aqui, ó, apagar a porta, ou só de uma porta, ou só de uma janela. Se planta e elevação eu posso escrever na prancha também, ou deixar aqui. Posso colocar assim. Daí eu posso mudar o nome para isso aqui. Cara, vou chamar de, sei, ampliação janela oscilobatente. Vou botar aqui até o código, tá? J03 oscilobatente. O legal desse jeito é que você tem no navegador de projetos esse controle do que você ampliou e do que você não ampliou, tá? Só que aí depois na prancha você tem que vir aqui e construir o seu mapa usando essas ampliações. Beleza? Então eu tenho que construir esse mapa aqui.
E aí eu tenho que desenhar todas essas linhas que eu quiser ter, e essa construção toda vai ser aqui. Isso te dá flexibilidade dentro da prancha, também te permite trazer, por exemplo, nessa prancha aqui, nesse pavimento, eu tenho essa janela, então eu trago ela. Na prancha do outro pavimento eu não tenho, então é só eu não trazer ela, né? E daí você vai vendo como você prefere trabalhar e facilita se você trabalha por pavimento, dificulta se você trabalha num mapa geral, um pouquinho, talvez, tá? Do que ter tudo dentro da própria legenda, como é aqui que a gente viu, que é bem prático, porque você vai, enfim, movendo e ajustando com facilidade, inclusive os textos dentro da legenda. Questão também de mudança de escala, né? Aqui, dentro desse mapa geral, você só tem uma única escala para tudo. Então, tudo está na escala 1:20. Se você quiser trabalhar com diferenças de escala, por exemplo, eu quero essa janela aqui, cara, numa escala 1:10, sei lá, porque faz mais sentido para mim, porque eu vejo melhor, porque eu preciso que ela esteja mais ampliada, tá? Daí você tem que ter tudo independente, porque não tem como você ter aqui diferenças de escala dentro da mesma legenda, tá? Então, assim, estou te trazendo diversas questões para você ter um pouco em mente na hora que você for construir o seu mapa de esquadrias e entender que, dependendo da maneira como você vai trabalhar ou construir isso no seu projeto, você tem que ir por um caminho ou por outro, tá? Por fim, eu queria falar um pouco sobre detalhamento. Não é o foco dessa aula, mas eu já vi pessoas criando mapa de esquadria usando uma outra ferramenta que se chama Assembly, ou montagem, dentro do Revit, tá? E eu queria te mostrar essa ferramenta também para você entender as características dela, tá? Não vou detalhar ela aqui nesse vídeo, não vou me aprofundar nela, porque não é o objetivo dessa aula, ok? Mas entenda a diferença a partir dessa breve explicação. Ó. Se eu pego uma janela, por exemplo, que eu tenha no meu projeto, eu posso selecionar ela e clicar aqui em Create Assembly. Create Assembly, o Assembly ele permite que você faça vistas dessa esquadria para construção, ou para montagem, ou para detalhamento. É bem legal para detalhamento, tá? Por isso que o tempo todo na legenda eu fiquei falando, cara, não é bem um detalhamento, porque aqui sim você teria um detalhamento. O Assembly é para detalhamento, tá? Então, se o seu objetivo é detalhar, e inclusive eu já vi mapas de esquadria em que a pessoa, além de ter aquelas elevações e planta ali geral, ela tem um detalhamento mesmo da janela, ou ela puxa, por exemplo, pego, sei lá, eu tenho a janela aqui, eu tenho aqui o batente da janela e tal, e eu quero fazer uma vista ampliada dele, numa escala 1:2, sei lá, 1:5, 1:1, enfim. Daí você deveria usar o Assembly, tá? Então, selecionei a janela, cliquei ali em Create Assembly, vou escrever aqui janela oscilobatente, tá? Posso até colocar J02 janela oscilobatente. Acho que essa é J02, né? Ok. E daí foi criado um assembly. Não aconteceu nada. Mas olha só, dentro do navegador de projetos, agora eu tenho aqui, assemblies, janela J02, tá? Se eu dou 2 cliques aqui, nada acontece também. Por quê? Eu não tenho nenhuma vista criada dessa janela ainda, tá? Se eu clico com o botão direito nesse assembly, eu tenho aqui Create Assembly Views. Se eu seleciono esse assembly aqui, Windows Assembly, tá vendo? Eu tenho aqui em cima Create Views. Se eu clico aqui, eu posso criar todas as vistas que eu quiser dessa janela. Inclusive, eu posso aplicar View Templates a essas vistas, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, vou desmarcar tudo, tá? Vou criar aqui uma vista 3D dessa janela. Posso ver aqui um View Template de 3D, deixa eu ver, aéreo, não, quero não. Tá, posso criar uma vista em planta, tá? Posso aplicar aqui nossa, espera aí que eu estou em Elevations, Floor.
pegar esse Axiom técnico aqui. Deixa eu desmarcar a escala, que eu não quero que ele mude a escala ali. A escala tem que ser essa, né? 1:20. Posso criar, por exemplo, uma vista de elevação do back que a gente tem também daquela janela. Vou criar só essas 3, tá? Dou OK. Olha lá. E aí eu tenho aqui agora dentro do J02 3 vistas, tá vendo? Ó, vista 3D só da janela. Vista de elevação. Ó o elevation back como ele trouxe, tá vendo? Ele trouxe de lado, então não era o que eu queria. Pegou errado. Legal. Então venho aqui em Create Assembly Views. Vou tirar esse elevation back, vou pegar aqui um right para a gente ver. E vou colocar aqui também esse técnico aqui, que é preto e branco, do OK. Cara, ainda não é o que eu quero. Tá. Ó, tentei 2 vistas laterais e nenhuma pegou. Vou vir aqui em Create Assembly Views. Deixa eu ver aqui, Detail View Right. Ah, ele criou aqui o Right. Legal. O Back tá errado. Vou deletar essa vista. O Orto é o 3D. Aí já tem... ele duplicou as vistas, aliás, perdão. Vamos lá, vamos ajeitar aqui. Ele duplicou as vistas porque na hora que eu cliquei aqui em Create Assembly Views de novo, ó, eu não desmarquei as que eu já tinha. Então ele criou mais vistas dessas aqui, tá? Por isso que ele criou o Orto 1, o Plan 1. Ele criou de novo as vistas que eu já tinha. Tá bom, vou deletar aqui. Ó, daí eu tenho aqui em planta, eu tenho elevação e eu tenho vista 3D. O que eu posso fazer com tudo isso? Cara, você pode fazer basicamente o que você já faz com qualquer vista do seu projeto, tá? Então eu posso, por exemplo, ocultar... Isso aqui é o corte da planta, tá? Onde você pode indicar a altura. Deixa eu tentar, ó, fechar as outras vistas. Vou botar aqui o Plan Detail, vou dar um WT. Ó, tá vendo aqui? Eu posso selecionar, vamos ver se a gente consegue ver esse puxador ali, ó. Ele aparece aqui já, mas tá vendo que ele muda? Ó, desapareceu. Então, isso aqui é o plano de corte da planta, dessa planta aqui, que foi feita de detalhamento para essa família. Uma vez que você ajustou ele, você pode ocultar. Hide in View, Elements. E aí não quero mais ver esse corte horizontal ali, tá? Legal. Aqui na planta, eu estou com o View Template aplicado, tá? Vou retirar aqui o View Template. Ó, vou retirar aqui o View Template. E aqui eu posso, por exemplo, colocar em Consistent Colors. Eu posso colocar no Shaded. Enfim, posso fazer da maneira que fizer mais sentido para mim. Ou deixar no Hidden Line mesmo. Aqui, mesma coisa. Opa. Nessa vista aqui, mesma coisa. E aí você vai trabalhando o seu detalhamento. Por que aqui é muito mais interessante quando você vai fazer detalhamento? Você pode, por exemplo, vir aqui em View e criar aqui um callout. Ó, posso criar um detalhamento. É legal que tudo que eu criar aqui já vai aparecer dentro do Plan View. Ó, então tenho aqui agora o Detail 0, que é dessa zona aqui da janela. Vou colocar aqui na escala 1:2. Aqui tem essa característica chata desse material, que ele está sendo representado em vista dessa janela. Ele está sendo representado em vista com a cor preta, né? E aí acaba que ele fica preto em corte e preto em vista e a gente não tem uma diferenciação muito boa. Mas basicamente isso aí é ajustar no material, tá? Ó, posso vir aqui, dar um Edit Type, pego esse material aqui, não é esse não, esse aqui. E posso dizer aqui que a vista de frente dele, do Surface, vamos ver ali como é que ele muda.
Olha lá. É dessa forma. Diminuir aqui o tom do... Ou até inverter, tá? Posso colocar aqui o alumínio cortado. Não, mas ele não fica legal, não. Cortado é melhor que seja escuro. Dou um apply. Ó, daí eu vejo um pouco melhor a representação da janela. Posso ocultar aqui esse crop view. Tá? Posso detalhar essa janela da maneira que eu quiser. Colocar cotas aqui. Eu estou na escala 1 para 1, 1 para 2. Tá, lá, posso colocar um monte de cotas aqui, um monte de detalhes técnicos sobre a esquadria. Beleza? Com bastante liberdade. Para 2 é... Ah, posso criar um estilo de cotas em centímetros também, sem problema. Ah, aqui eu tenho uma, sei lá, uma elevação aparecendo, dou um hide e aí fica só o detalhe. Beleza? Tenho a vista 3D da janela. Bom, já está no consistent. Tenho elevação, posso também colocar aqui cotas, textos, tags de materiais e tudo mais livremente. Beleza? Posso desenhar aqui também a abertura da janela. Então, assim, o Assembly, ele é como se fosse uma ferramenta que você vai pegar e vai detalhar essa janela ao máximo para mandar para o fabricante de janela construir a sua janela. Entendeu? Aí tem gente que pega esse assembly, cria o assembly das famílias, tá? Vou voltar aqui no térreo. E aí tem gente que pega e faz isso aqui, traz ela para cá. Tá vendo que tá na escala 1 para 20 também. A planta acabou que a gente não ajeitou, tem que ajeitar essa planta. Tá? Isso aqui a gente tem um super controle de, por exemplo, eu quero que a planta esteja numa escala diferente também, sem problema. Posso trazer aqui detalhamento, posso trazer detalhamento aqui do lado, posso trazer vista 3D da janela e posso construir na minha prancha o meu mapa de esquadrias usando o Assembly. Bom, dito tudo isso, por que eu não gosto do Assembly para criar mapa, tá? Porque o Assembly, eu estou detalhando um elemento, tá? Eu estou detalhando essa instância aqui. Quando eu seleciono ela, ela é um assembly, tá vendo? Eu posso, se eu vier aqui, por exemplo, criar uma caixa de seleção, deixa eu tentar pegar aqui, ó. Aliás, espera aí. Deixa eu recortar essa vista. Vai ficar mais claro. Fiz uma caixa de corte aqui, fiz uma caixa de seleção. Quando eu seleciono assim, ó, eu estou pegando dois elementos aqui. Eu estou pegando o assembly e eu estou pegando a janela, tá? Então tem a janela que existe ali e eu tenho o assembly que existe ali e são coisas independentes, tá? A janela ela está dentro do assembly, ok? Mas são coisas meio independentes. E se eu pego essa outra janela do lado que é igual a essa, ela não tem nenhuma relação com aquele assembly. Beleza? E esse é o ponto principal que eu queria chamar a sua atenção. Por quê? Normalmente as portas e janelas se repetem dentro do modelo, tá? Elas estão pelo projeto inteiro. E aí, quando você trabalha com Assembly para fazer mapa, você tem que ter o cuidado de, por exemplo, não deletar uma janela que está compondo um Assembly. Porque se você pega essa janela aqui, sei lá, vou pegar essa janela aqui e vou deletar. Ele vai me dar esse aviso aqui dizendo que ele vai deletar um elemento que está dependente, tá? Inclusive vistas. Eu vou botar aqui, delete.
Olha lá, cara, deletou um monte de coisa, deletou o meu assembly inteiro, entendeu? Ah, mas a janela do lado é igual, por que que ele deletou o assembly? Porque o assembly não tem relação com essa janela do lado, sacou? Então, assim, isso é uma coisa que é complicado, sabe? Se você pega essa janela aqui e deleta, tipo, isso não afeta a legenda, entendeu? Mas afetaria o assembly se aquela janela fosse a usada para criar o assembly, beleza? Então, ó, é aquela história, tem pontos positivos, pontos negativos. Na minha opinião, o assembly não foi feito para isso, tá? Não foi feito para fazer mapa, ele foi feito para fazer detalhamento. Então, se você quer pegar, cara, quero pegar esse elemento aqui e detalhar, aí você vai criar o assembly. Eu vou tentar gravar um vídeo depois sobre assembly também mais aprofundado para você entender. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui, você pode procurar no nosso canal um vídeo sobre assembly ou montagem para você entender mais a fundo como funciona o assembly. Mas assim, em resumo, para fazer mapas de esquadria, pedras e tudo, eu recomendo usar a ferramenta de legenda. Com todas as limitações que ela tem, ela te permite fazer um bom trabalho e é legal e ok, sabe? Enquanto o assembly pode te trazer muito mais dor de cabeça, beleza? Apesar de ser mais preciso. É isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil, tá? Espero que você tenha conseguido construir os seus mapas de elementos dentro do Revit a partir dessa aula. Acho que ela ficou até um pouco mais longa do que deveria ser, mas acho que ficou bem detalhada e bem legal. Novamente, a gente tem o curso mais completo do mercado de Revit na Axiom, tá? É um curso oficial Autodesk, tem mais de 1000 aulas. Eu sou o professor de vários módulos lá dentro, a gente tem outros professores incríveis também dentro da formação. E se você quer aprender mais sobre Revit, vale a pena você estudar com a gente e ter também certificados oficiais Autodesk válidos no mundo inteiro, beleza? Bom, dito isso, te peço também que dê um like aqui no vídeo, que curta o vídeo e que assine o nosso canal. É bem importante para a gente, para melhorar ali o alcance do nosso canal. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço.